Olá, pessoal. Eu sou a professora Ana Paula Gomes. Nesta segunda videoaula específica sobre auditoria governamental para concursos públicos, nós traremos outros conteúdos muito importantes e focados no que esse chamado Concurso Nacional Unificado poderá cobrar, assim como em outros concursos também relacionados à área do controle público. Então, esse assunto dialoga muito até com contabilidade, já que a auditoria é uma das técnicas contábeis, e por cautela, eu resolvi gravar alguns vídeos aqui para o canal. No vídeo anterior, nós falamos sobre risco de auditoria e, basicamente, quais os tipos de risco de auditoria. Estudamos risco de controle, risco inerente, risco de detecção. Hoje, nós correlacionaremos o conteúdo com os chamados testes de auditoria. Bem, tecendo uma relação do primeiro vídeo com esse de hoje, o entendimento dos riscos de auditoria e a aplicação adequada de testes de auditoria são muito importantes para o êxito da própria tecnologia relacionada à auditoria. São muito importantes para a correção de procedimentos e para que haja êxito nos trabalhos de auditoria. A auditoria não é um fim em si. Nessa perspectiva, a gente pode relacionar os riscos de auditoria aos chamados testes de auditoria. Há uma relação entre riscos e testes. Os riscos de auditoria estão diretamente relacionados aos testes. Exatamente porque os testes de auditoria são projetados, são elaborados, são confeccionados para mitigar os riscos de auditoria, que estudamos na primeira videoaula. Os testes de auditoria têm a finalidade, têm o propósito de reunir evidências importantes para fundamentar, para embasar os trabalhos do auditor e comprovar os resultados apresentados, de forma a permitir a emissão de uma opinião segura, de uma opinião isenta, de uma opinião imparcial sobre os fatos apurados. Os testes de auditoria podem ser classificados em duas formas. Que tipos de testes de auditoria existem? Os testes de auditoria podem ser classificados em testes de controle e testes substantivos. Que são os testes de controle? Servem para comprovar eh, a regular aplicação das normas e certificar a confiabilidade e adequação dos procedimentos do sistema de controle interno. Resumindo, nós vimos na aula 1 que a definição de sistemas de controle interno, isso não é papel do auditor, nós vimos. A definição da sistemática de controles internos é da alta direção da entidade. Então, quem define mecânica, sistemas de controle interno, é a alta administração da entidade. O auditor chega e verifica se esses controles internos funcionam, não é verdade? Para tanto, ele aplica testes, e esses testes são chamados testes de controle. Foi isso o que eu quis falar, né? Quando eu disse que esses testes de controle certificam a confiabilidade ou não, a adequação ou não das rotinas de controle interno estabelecidas pela administração da entidade. Bem, há testes de controle e testes substantivos. O que são esses testes substantivos? Esses sim visam a obter comprovações detalhadas das evidências de eventuais atos ilícitos cometidos pela gestão durante o período avaliado pela fiscalização. A fiscalização, no âmbito do setor público, eh, seleciona um período a ser fiscalizado e aplica testes substantivos para verificar se ilícitos aconteceram. Então,
Em tese, o auditor no setor público, ele aplica basicamente 2 testes, que são os testes de controle e os testes substantivos. Os testes de controle testarão os controles internos estabelecidos pela alta administração, e já os testes substantivos apurarão se há alguma ilicitude, porventura cometida pela gestão pública. Lembrando que estamos a enfocar aqui a chamada auditoria governamental. Bem, gente, no próximo conteúdo, nós estudaremos a documentação de auditoria e os papéis de trabalho. Gratidão por sua audiência. Qualquer dúvida, pode deixar escrita aqui nos comentários do vídeo. Sugestão para novos vídeos, fique à vontade para também documentar aqui nos comentários. Até o próximo conteúdo.